Tudo bom, meninos? Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar a urbanização da humanidade. Nós iremos compreender nessa aula a urbanização e suas relações econômicas. Também iremos fazer comparação entre a urbanização dos atuais países desenvolvidos com a dos países subdesenvolvidos. Vamos diferenciar os conceitos de urbanização, metropolização, rede urbana, conurbação, megacidades, cidades globais e entre outros. E também não poderíamos deixar refletir sobre os aspectos positivos e negativos dos processos de urbanização e metropolização que vem ocorrendo nos últimos anos. Então vamos embarcar nessa? Vamos lá? Urbanização no mundo. O processo de urbanização no mundo é caracterizado pela transformação dos espaços rurais em espaços urbanos. Ocorreu essencialmente pelo deslocamento de pessoas oriundas das zonas rurais em direção às cidades, que são caracterizadas pela aglomeração de pessoas em uma área delimitada, e pela atividade produtiva, que deixa de ser agrícola para se tornar industrial ou comercial, e também pela realização de prestação de serviços. Esse processo não sucedeu simultaneamente no mundo, haja visto que os países industrializados já haviam atravessado esse período. No caso dos países em desenvolvimento e de industrialização tardia, o crescimento urbano acontece atualmente de forma acelerada e desordenada. A falta de planejamento urbano tem favorecido a proliferação de graves problemas, tais como a favelização, falta de infraestrutura, violência, poluição de todas as modalidades, desemprego e entre outros. Os países mais urbanizados do mundo, salvo exceções, são os desenvolvidos. Em alguns países do norte geoeconômico, a porcentagem da população urbana já ultrapassa 95% do total, como ocorre na Bélgica e no Reino Unido. Mas alguns países do sul também são superurbanizados. Há países muito pequenos, como o Uruguai, onde 93% vivem em áreas urbanas, Bahamas 90%, e Kuwait 98%, e verdadeiras cidades-estados como Singapura 100% e Hong Kong 100% em áreas urbanas, cidade que foi reincorporada à China em 1997. Os países desenvolvidos menos urbanizados, pelo menos em tese, são os Estados Unidos, a França e o Japão, com cerca de 70% a 80% de população urbana. São, contudo, países com imensas aglomerações urbanas e com o chamado meio rural bastante moderno. Ele é ocupado com condomínios nos quais residem pessoas que trabalham nas cidades, com elementos que, para alguns autores, são típicos da urbanização: internet de alta velocidade, televisão a cabo, proximidade com as modernas rodovias ou ferrovias e etc. Além disso, o critério para definir o que é cidade varia muito conforme o país. Em alguns, para um aglomerado ser considerado cidade, é preciso atender critérios bem rígidos, no mínimo 20 mil habitantes, disposição de equipamentos urbanos como hospital, teatro, cinema, estabelecimento de ensino médio e ou superior. Em outros países, muitas vezes até um pequeno aglomerado com 500 pessoas ou menos, sem um mínimo de equipamentos urbanos, acaba sendo oficialmente classificado como cidades ou vila, que no caso do Brasil também tem como população considerada urbana. Dessa forma, os critérios para definir uma cidade não são os mesmos em todo o mundo. No Brasil, por exemplo, se usássemos o critério dos Estados Unidos ou de grande parte dos países europeus, provavelmente nossa população urbana seria entre 68% e 73% do total, e não os atuais 85%. Isso porque no Brasil, população urbana é qualquer população de cidade, sedes de municípios ou vilas, que muitas vezes tem menos de 10 ou até 15 mil habitantes. O que, em muitos países desenvolvidos, é considerado população rural e não urbana. Mais de 70% dos municípios brasileiros têm menos de 20 mil habitantes e neles vivem por volta de 17% da população nacional. A população dos atuais países desenvolvidos é a mais antiga e teve início no século XIX, com a Revolução Industrial. A mecanização do campo liberou mão de obra, pois as máquinas fazem o serviço de várias pessoas, e a industrialização criou novos empregos na cidade, tanto no setor secundário,
indústrias, como principalmente no terciário, como comércio, administração, bancos, escolas e entre outros. No início do século XX, as metrópoles europeias eram lugar de multidões de pobres e pessoas sem residência. Cidades como Paris e Londres, ou mesmo Nova York, eram as maiores do mundo, até as primeiras décadas do século passado. Elas abrigavam gigantescas favelas e áreas de moradias precárias, tráfico caótico, insuficiência de infraestrutura urbana, água encanada, pavimentação de vias, eletricidade, transporte coletivo e etc. O processo de urbanização nos países do Sul, de forma geral, iniciou-se na segunda metade do século XX e intensificou-se muito nas últimas décadas. No Brasil, por exemplo, a população urbana passou de 36% em 1950 para 55% em 1970, 67% em 1980, 81,2% em 2000 e cerca de 85% em 2010. Na Argentina e no Uruguai, que estão entre os países subdesenvolvidos mais urbanizados do mundo, a população urbana já ultrapassa 90% do total. Mesmo alguns países da África e da Ásia, nos quais somente uma pequena parte da população vive nas cidades, como Burundi, 11%, Bangladesh, 28%, Ruanda, 20%, Quênia, 22%, Lesoto, 27%, Nepal, 17%, Uganda, 15%, Níger, 18%, Camboja, 23%, Vietnã, 30% e Índia, 30%. Estão se urbanizando rapidamente. Todavia, essa urbanização não é semelhante ao exemplo clássico do primeiro mundo, pois, em geral, não é acompanhada de igual ritmo de industrialização e geração de emprego. É claro que esses países, alguns mais, outros menos, também estão se industrializando, mas nem sempre em ritmo suficiente para contribuir para a geração de novos empregos nas cidades. Além disso, a industrialização atual não usa tanta mão de obra como aquela do século XIX e da primeira metade do século XX. É uma industrialização que, em geral, usa mais máquinas e até robôs, empregando pouco trabalhadores. O deslocamento de pessoas do campo para a cidade, nos países mais pobres e menos industrializados, não se dá essencialmente pela mecanização das atividades agrícolas e pela oferta de empregos urbanos. Há, sim, criação de novos empregos no meio rural, mas em ritmo mais lento que o do crescimento demográfico. Desse modo, a cada ano, novos contingentes humanos são expulsos do campo pela falta de empregos. Além disso, as cidades, principalmente as grandes metrópoles, exercem um fascínio muito grande sobre a população rural, pois dão a impressão de oferecer uma vida mais moderna e com mais possibilidade de progresso social. O desnível entre urbanização e oferta de novos empregos urbanos provoca e intensifica a desigualdade socioeconômica e resulta nas grandes cidades do Sul, em paisagens que mostram, lado a lado, o moderno e o tradicional, o luxuoso e o paupérrimo. Temos bairros ricos ao lado de imensas favelas, modernos edifícios de escritórios ao lado de prédios deteriorados e de cortiços. O empresário em seu carro com motorista particular passando em uma avenida onde mendigos pedem esmola e criança ou subempregados vendem bugigangas. Contudo, é no Sul subdesenvolvido que ocorre atualmente o maior crescimento da população urbana de todo o planeta. No início do século XX, das 20 cidades de todo o mundo que tinham no mínimo 1 milhão de habitantes, 19 localizavam-se nos países desenvolvidos. Desde então, a situação se alterou radicalmente. Hoje, existem 20 aglomerações urbanas, as megacidades, com mais de 10 milhões de habitantes, e 2/3 delas se localizam em países do Sul. Rumo a uma cidade sustentável. As cidades ocupam apenas 2/3 de todas as terras emersas da superfície terrestre, mas respondem por 60 a 80% do consumo de energia e por 75% das emissões de carbono na atmosfera. Hoje, pouco mais da metade da humanidade vive em cidades, mas já vimos que até meados deste século, a imensa maioria da população mundial, mais de 2/3, viverá em áreas urbanas. Isso significa que é nas cidades que existem os maiores desafios de sustentabilidade,
relativos a como utilizar menos recursos não renováveis e fazer uso principal de recursos renováveis e de formas limpas de geração de energia, além de resolver os problemas do lixo, da poluição do ar e das águas e etc. Na Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente, realizada em 2002, a Rio 20, autoridades de grandes cidades do mundo se comprometeram a reduzir a emissão de carbono, o que significa utilizar maior quantidade de meios de transporte movido a combustíveis mais limpos do que a gasolina ou óleo diesel, ampliar a coleta seletiva de lixo e reduzir os gastos de energia elétrica com a instalação de coletores solares e o uso de biodigestores. Há alguns anos surgiu a ideia de cidade sustentável ou a nova cidade do futuro. Nova porque a noção de cidade do futuro já havia surgido no século XIX e início do século XX, como um sinônimo de cidade planejada, Brasília, por exemplo, mas sem a menor preocupação com a sustentabilidade e muito menos com o combate à pobreza ou à exclusão. A nova cidade do futuro, ou cidade sustentável, tem como objetivo central a qualidade de vida dos moradores, junto com o meio ambiente e a economia verde. Entre suas principais características, podem-se mencionar menor dependência de combustíveis fósseis, principalmente de carvão e petróleo, reciclagem completa do lixo, ênfase no transporte coletivo e no uso de bicicletas, coletores solares na cobertura de edifícios e casas para geração de energia, mais segurança e justiça social, com o combate a toda forma de exclusão, o que significa, entre outras coisas, a não existência de favelas, cortiços e demais formas de submoradias, sistemas de saúde e de educação com qualidade e acessíveis a todos, imóveis projetados para gastar menos energia com iluminação, ar-condicionado ou calefação, existência de parques e ampla arborização de ruas e avenidas, água tratada que possa ser consumida direto da torneira, distribuída sem nenhum desperdício e, se possível, reaproveitada após ser novamente tratada, sistema de esgoto com tratamento extensivo a todos os imóveis das cidades, e etc. Muitas cidades avançam em direção a maior sustentabilidade. Algumas já existem, outras estão em projeto ou em construção em várias partes do mundo, nos Emirados Árabes, na China, na Suécia, na Alemanha e em outros países. Resta esperar para ver se essa nova cidade do futuro não será mais uma utopia ou um sonho que na prática não funciona. Como já ocorreu tantas vezes na história, toda época tem seu ideal para o futuro e quando este chega, o que se percebe é que não foram levados em conta elementos que não eram considerados importantes e que se mostram cruciais com o tempo. Além disso, o ideal muitas vezes é suplantado pela realidade das guerras, pelo aumento das desigualdades, da pobreza e da criminalidade, do advento das catástrofes e outros fatores inesperados. Bom, pessoal, hoje nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham aí compreendido um pouquinho sobre urbanização e na próxima aula vamos trabalhar outro assunto. Então, espero vocês lá. Até mais.